Só que antes da ceia, teve uma traição. Esse assunto da traição é tão vivo que ele escreve: Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. A traição, meus irmãos, pode estar viva, mas isso não te impossibilita de partir o pão. É isso que Paulo está dizendo. Não importa as traições, não saia da mesa. Não importa as traições, não saia da mesa. Traídos por amigo, traídos pelo cônjuge, traído por qualquer outra coisa, não saia da mesa. O texto nos diz o seguinte: na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. O que antecede a crucificação é uma ceia. Como acontece esta ceia? Lucas fala sobre a ceia, mas ele não vem detalhar. Quem tem o cuidado de detalhar sobre a ceia é João. No texto de Lucas, meus irmãos, ele disse o seguinte, olha, ele diz o seguinte: disse, pois, Jesus a Pedro e João: vai a uma cidade, logo à frente. Chegando lá, vocês procuram por um homem com um cântaro, com água. E diz a esse homem que eu preciso de um cenáculo. E aí vocês preparem a mesa. E eles foram e encontraram esse homem com um cântaro de água. Só que naquela época, meus irmãos, para um homem carregar um cântaro, era impossível isso. Isso não existia. O homem não andava com um cântaro de água. Era uma cultura judaica, era a cultura deles. Só que Jesus estava dizendo ali naquele momento: olha, eu vou quebrar todos os protocolos culturais. Então, meus irmãos, não coloque o evangelho dentro da sua cultura. O evangelho está muito acima disso. Levar um cântaro com água naquela época para um homem era a pior coisa que tinha. Jesus está dizendo: olha, você verá coisas que você verá algo que você nunca viu. Antes da ceia você vai ver algo que você nunca viu. E aí eles chegam ali naquela cidade. Vem aquele homem com aquele cântaro de água. Pedro chega até aquele homem, João e Pedro, e dizem o seguinte: Senhor, Jesus precisa de um cenáculo. Cenáculo, meus irmãos, era um lugar alto, para você entender, um lugar alto, espaçoso e mobiliado e secreto. Era assim o cenáculo. E esse homem cede o cenáculo. Pedro e João vão lá e preparam a ceia, deixa tudo certinho. Em seguida Jesus chega com o restante dos discípulos, com os 10, porque os 2 já estavam lá. E aí ele chega com os 10. E aqui Jesus nos mostra que tem pessoas que sentam na mesa e não sabem o valor do preparo. Tem pessoas que sentam na mesa e não sabem o trabalho que teve para tudo aquilo ser organizado. Não sabem o trabalho que teve para que aquela mesa estivesse ali. Talvez, você pense assim: pastor, eu não tenho, então eu tenho que parar de fazer a mesa, porque tem gente que para de preparar a mesa. Se Deus te chamou para fazer mesa, por que você tem que parar? Ainda que alguém não valorize quem está sentado na mesa, é Jesus. E Ele valoriza isso. Se você preparar a mesa e amigos sentarem, os familiares sentarem, eles não derem valor naquela mesa que você se preparou, não entristeça. Jesus está sentado nela. E Ele valoriza a mesa. Jesus não joga fora.
E se Jesus está ali na mesa, Ele está ali para dizer para você: olha, não para, não para. Olhe para o lado e diga para o seu irmão assim: não para. E aí a Bíblia diz que eles entram nesse cenáculo, né? E nesse cenáculo, o dono da casa não pode entrar. É estranho, não é? Ele é o dono da casa, ele que arrumou o cenáculo, e ele não pode entrar dentro do cenáculo. Só que isso, meus irmãos, vem desconstruir a mentalidade religiosa, né, possessiva que nós temos. Se eu te dei o cenáculo, eu tenho o direito de entrar. Jesus está dizendo: não. Se você cedeu esse cenáculo, ele não é mais seu, ele é meu. Então, entra quem eu quero, diz o Senhor. Quem está entendendo isso? Meus irmãos, enquanto Jesus não estava no cenáculo, prestem bem atenção nisso, o cenáculo era do homem. Só que a partir do momento que Jesus entra no cenáculo, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. O cenáculo é de Cristo, e só entra quem Ele quer. Então, meus irmãos, para que você possa entender, é melhor você não deixar Jesus entrar na tua vida. Porque se Ele entrar na tua vida, se Ele não entrar na tua vida, quem continua mandando nela é você. Mas se Ele entrar, você perde o domínio. Se Ele entrar no teu casamento, você não manda mais em nada. Se Ele entrar na tua empresa, você não manda mais na tua empresa. Se Ele entrar na tua história, quem comanda a tua história é Ele, e não é você. Amém?